aqui está me ajudando a moderar o chat. E dessa vez eu prometo, a gente vai ter tempo no final para responder as perguntas, né? Então, ao longo do webinar, a gente vai fazer, eu vou compartilhar com vocês alguns links, né? Então, provavelmente vai popar aí uma janelinha para vocês para acessar um link, uma informação bacana que pode ser útil aí na tua vida profissional, na tua carreira, né? E só um detalhe, se você tiver com a tela cheia, provavelmente você não vai ver esse pop-up. Então, no momento que eu falo, gente, vou popar aqui um negócio para vocês tiram da tela cheia, se for o caso, para vocês poderem ter o acesso ao link. De qualquer forma, a gente está gravando aqui tudo e tudo vai ficar disponível, os links, todo o material vai ficar disponível aqui. Então, estou aqui com a minha companheira, Gladys. Isso aí. Que está aqui junto comigo, aqui nessa segunda parte, para quem conseguiu sobreviver àquela parte extremamente técnica que eu tive na primeira. A gente agora eu acho que tem a cereja do bolo, que a gente vai explorar um pouco de aplicações, né, de inteligência artificial em compliance. Eu acho que vai ser bastante interessante para quem trabalha na área. Perfeito. Né, Gladys? Perfeito, pessoal, é isso aí. Esse evento, né, esse talk é mais uma continuação daquilo que a gente conversou, provocou logo no começo da semana passada também, com o nosso primeiro talk online. Então, aproveitem de verdade. Acho que essa é uma ideia inovadora da gente promover não só a integridade, mas todos os processos inovadores do compliance. E, óbvio, né, a proposta tanto do Click Compliance como a proposta do Potencial Compliance sempre foi sair fora da caixinha para tentar olhar o novo, né? E mesmo que você utilize tecnologia, ou mesmo que você use elementos de inovação, a ideia é a gente sempre compartilhar conhecimento. Então, utilizem esse momento de talk que nós vamos ter, né, essa uma hora e pouquinho, para sugar o que mais importante é que é o conhecimento que o Marcelo tem em tecnologia, em automação, em robotização, que a gente estava até conversando agora de manhã, agora há pouquinho. E, de novo, né, continue acompanhando lá. Marcelo, quero que você comente um pouquinho da plataforma do Idea Note. Ah, perfeito. Que também é uma iniciativa super legal, e aí o Potencial está ajudando, de alguma forma, a fazer com que essa plataforma funcione como uma ferramenta de apoio para vocês que trabalham com compliance. Legal. Então, o primeiro testezinho de pop-up vem agora. Eu vou mandar para vocês um link para vocês poderem entrar na plataforma de ideias e sugerir temas, né? O que você acha legal a gente falar no Compliance Talks? Eu vi ali que alguém já colocou alguma coisa lá no chat e tal, mas se você puder contribuir lá dentro da plataforma, que né, existe um fórum de discussão e as pessoas votam nas ideias, né? Eu acho que é mais um uso, né, da nossa plataforma de ideação, né? E a ideia lá também você pode propor desafios, propor problemas para a comunidade de compliance da Potencial aqui, que é super nossa parceira, né? Trazer ideias, trazer desafios, problemas do seu dia a dia de trabalho. Então, tem um espaço bem bacana de ideação que a gente está trazendo junto aí para vocês. Legal. Então, vamos começar. Então, hoje a gente está na nossa segunda parte, né? Então, a gente teve uma primeira parte que a gente trabalhou muito a parte de conceitos, né? E aqui a gente vai um pouco mais em usos práticos, em ferramentas que já existem no mercado, né?
E eu queria também contribuir com vocês com várias coisas que a gente está fazendo, né, no nosso projeto de inteligência artificial Denúncia Inteligente. Quem não conhece vai conhecer. E lembrando um pouquinho do que a gente falou da outra vez, né, quando a gente estava falando de deep learning, né, que são os algoritmos que trazem mais complexidade, mais capacidade de entrega, né, para a área de compliance, né, que a gente lida muito com documentos e tal, é muito interessante essa parte de processamento de linguagem natural, né, NLP, né, Natural Language Processing. Vocês vão ver que quase todas as ferramentas que a gente vai abordar usam de alguma forma o NLP, né, que é realmente a parte mais interessante de aplicabilidade para a área de compliance. Perfeito. Então, eu tentei puxar um tamanho do mercado, né? Eu não consegui definir um tamanho do mercado de compliance, mas se eu pegar o mercado jurídico, né, eu acho que se a gente pode considerar que o mercado de compliance uma fatia desse mercado jurídico, a gente está falando que é um mercado de 600 bilhões de dólares, perfeito? Então, é muito natural que exista um mercado de ferramentas, principalmente porque já foi constatado que é possível automatizar pelo menos 22% do trabalho de um advogado. Com a tecnologia que a gente tem hoje, já é possível automatizar 22%, e 35% do trabalho acessório, né, da assistente de manusear documentos, né, então, quer dizer, se você pegar 22%, 35% de 600 bilhões, realmente é um mercado interessante para a tecnologia. E aí, eu encontrei uma fonte muito interessante na internet que dá um espectro de ferramentas jurídicas, né? Então, eu vou compartilhar aqui de novo aquele pop-upzinho para vocês terem esse link aqui. É um trabalho muito bem feito do pessoal da Logic, que eu não tenho vergonha de dizer que quando o trabalho é bom, eu elogio mesmo. Então, o trabalho é muito legal. E deixa eu achar aqui, panorama de ferramentas. Mandei para vocês. Nesse mapeamento de ferramenta, entra em detalhe de vários produtos, perfeito, que você pode encontrar no mercado, no caso o mercado americano, né, de ferramentas jurídicas. E aí, o que eu fiz? Eu peguei aqui um subconjunto disso, né, que tem aplicabilidade para compliance, e fiz uma nova classificação dependendo do uso, né? Então, o primeiro conjunto de ferramentas que a gente tem para a área de compliance que usam inteligência artificial é o que a gente chama de e-discovery. Então, o e-discovery ele atua para dentro da empresa, né? Então, considerando que a gente tem uma base imensa de dados na nossa empresa, né, já digitalizada, e esses dados podem ser, muitas vezes, estruturados e não estruturados, né? Um dado estruturado é aquele que está num banco de dados, por exemplo, né? Um não estruturado é que está num repositório de documentos, né? Fora o fato que esses dados também têm um ciclo de vida, né? Eles mudam ao longo do tempo, né? Então, um documento nasce com uma versão, vai se modificando, da mesma forma que um registro no banco de dados, ele vai se modificando ao longo da vida. E fora o fato que a gente tem imensas possibilidades de formato de documento, né? Não sei quantas pessoas aqui têm a minha idade, mas eu me lembro, por exemplo, de um primeiro editor de texto nacional chamado Carta Certa. Como é que se abre documentos do Carta Certa daquela época hoje? Então, o desafio das ferramentas de e-discovery estão muito voltados para conseguir recuperar documentos na linha do tempo, de se conseguir se conectar a toda a base de documentos, de informação que você tem na sua empresa e conseguir interpretar todos esses formatos de arquivo.
E aí, quando a gente tem ferramentas desse tipo, ela consegue, por exemplo, se eu estou pesquisando um tipo de documento que é um contrato, eu quero filtros, por exemplo, que remetam ao contrato, né? Quais são as partes do contrato, qual é a validade, e assim por diante. Além disso, a gente tem que usar a NLP porque, ao fazer uma busca, eu não quero, por exemplo, que uma palavra em plural seja descartada ou uma palavra no feminino ou masculino ou uma palavra que aparece com um verbo que aparece em outra conjugação, né? E além disso, ele tem que entender o contexto, principalmente considerando a proximidade das palavras. Fora isso, a gente ainda tem uma situação, né, de empresas que têm documentos em diversos idiomas, né? Então a gente tem que conseguir pesquisar em um idioma e lhe trazer também documentos relacionados em outros idiomas. E a ferramenta tem que se antecipar à sua procura, né? Então ela tem que sugerir buscas de acordo com o uso. E fora isso, depois que você ainda encontra o documento, ela tem que ser capaz de criar relacionamentos entre outros documentos, né? Então, por exemplo, eu falei do contrato, né? Então, se eu achei o contrato, eu quero também verificar quais são os documentos interrelacionados em uma planilha de medição daquele contrato e assim por diante. E outro ponto muito interessante desse tipo de ferramenta é que ela tem que estabelecer um protocolo e um processo para você obter informação, né? Então, quando você conecta uma ferramenta de e-discovery na base de dados da tua empresa, ela vai, a princípio, ela vai furar todas as camadas de segurança que existem. Então, por exemplo, se eu posso chegar numa informação que pode ser sensível. Então, para eu poder usar o e-discovery, ou, por exemplo, chegar num e-mail de uma pessoa, um e-mail de um diretor, né, um e-mail do board, então, para eu poder usar esse tipo de ferramenta, ela tem que estabelecer um processo muito bem estruturado que dê a justificativa do uso e documente o uso dela. Para que no futuro, olha, essa informação foi acessada, vazou, não, essa informação foi acessada por fulano de tal, com esse objetivo, para achar esse problema aqui de corrupção que estava sendo investigado, por exemplo, né? Além disso, uma vez que a gente tem mapeado toda a nossa base de informações, é interessante a gente criar alertas, né? Então, se a gente percebe que a gente tem uma determinada informação sensível, uma ferramenta de e-discovery, por exemplo, poderia criar um alerta se aquela informação sensível está sendo vazada do nosso ambiente, está sendo enviada por e-mail, perfeito? Ou está sendo transitada no meio incorreto, né? Por exemplo, o número de um cartão de crédito de um cliente está sendo transitado por e-mail, perfeito? Então, essas ferramentas de e-discovery têm que ser capazes de ser proativas para entregar para a gente a informação para a gente agir, quer dizer, não só de forma reativa, mas também proativa. E aí a gente tem vários casos de uso, né? Investigações, né? Chegou uma denúncia no seu canal, eu preciso verificar se aquilo procede e eu vou usar uma ferramenta de e-discovery para vasculhar toda a minha base de documentos, de informações, de dados, para verificar se aquilo procede, né? Litígio, disputas, né? Processos de aquisição de empresa, né? Solicitação de informação, que faz muito sentido no nosso contexto de LGPD, né? Que é basicamente, né, inspirado na GDPR, e também para processos de retenção de documento. Então, você pode existem ferramentas de discovery que, além de encontrar o documento, você pode ordenar que ela proativamente faça uma retenção no período legal que você precisa daquele documento. Outra área que a gente vê bastante ferramenta
é para a área de contratos. E, basicamente, se você olhar para a quantidade, né, uma pesquisa da Fortune 1000, das empresas que estão nesse ranking, eles têm de 20 a 40 mil contratos ativos. São muitos contratos, né? Eu não sei o volume de contratos que você tem na sua empresa, mas a quantidade é grande, e se você perguntar para qualquer área de negócio se elas estão satisfeitas com o processo de contratação, né, o indicador não é bom, né, porque analisar e fazer triagem de tudo isso demanda tempo e demanda esforço. Fora o fato que muitas empresas não sabem nem o que tem dentro dos contratos, né? E às vezes não sabem nem como encontrá-los num volume desse de 20 a 40 mil contratos. E aí que surgem as ferramentas. Um tipo de ferramenta de inteligência artificial que é bastante interessante são ferramentas de revisão de contratos. Então, a ideia é que você estabeleça diretrizes contratuais, né? Quais são as diretrizes contratuais que todos os meus contratos têm que ter, perfeito? E aí, com essas diretrizes contra o contrato em si, podem produzir, por exemplo, um mapa de calor no contrato, apontando as áreas de mais risco, ou se não, criando automaticamente tarefas de revisão, perfeito? Olha, essa cláusula aqui, ela efetivamente está contrariando uma diretriz contratual nossa, perfeito? Além disso, uma vez que você faça o uso contínuo desse processo, ele começa a gerar dados analíticos, né? Perfeito? Mapeando o que a maioria dos contratos tem, de que área, de que departamento, etc. E uma vez que você lhe gera tarefas de revisão, ele também pode automatizar a parte de comentários. Então, ele sugere um comentário, olha, e você simplesmente aceita, e isso já pode ser enviado para a contrapartida para fazer a reanálise. O que a gente ganha com isso? Obviamente, muita rapidez, né? Porque a gente tem muito mais velocidade na hora de revisar um contrato. A ferramenta, ela aprende continuamente à medida que a gente consegue analisar mais contratos, e uma coisa simples que eu tenho certeza que poucos de vocês têm documentado. Qual é a base de diretrizes da sua empresa para efetivamente aceitar um contrato? Então, a ferramenta te força a você formalizar essa base de diretrizes. Isso, por si só, já é muito interessante. Então, outro ponto que a gente pode fazer com contratos é a questão de conformidade. Então, você pode fazer revisão à luz das suas diretrizes internas, e também você pode fazer uma revisão à luz de diretrizes externas, perfeito? Então, você consegue que a ferramenta mapeie continuamente diretrizes externas e consiga validar o teu contrato contra essas diretrizes. De novo, também produzindo analytics, né, scoring, né, resumos do contrato que permitem que você verifique que pontos que pode existir um potencial conflito com alguma regulação e assim por diante. Outra área que a gente vê bastante ferramenta também é uma área de automação na geração de contratos, né? Normalmente, você começa com um template, né, uma base. Você tem árvores de decisão que pergunta do que se trata, o que você quer naquele contrato. A inteligência artificial faz o ajuste de linguagem, perfeito, para se tornar um português legível, né, acertando plural, singular, feminino, masculino, e gera o contrato, e com isso um workflow totalmente automatizado. A gente tem alguns exemplos aí, que é basicamente a cotação para o contrato, né, geração automática de
NDAs, né, de acordos de confidencialidade, e você vê também muitos bancos usando esse tipo de tecnologia para contratos de empréstimo e financiamento seguros. Dada essa quantidade de contratos, né, é interessante a gente ter ferramentas que gerem classificação automática desses contratos. Então, de que tipo de contrato é aquele? É um NDA? É um contrato de aquisição? É um contrato de serviço? Né? Uma tagueação automática? Se aquele contrato prevê uma renovação? Se ele é confidencial? E, além disso, a gente conseguir extrair de dentro dos contratos as informações relevantes para a gente poder classificá-los, né? Então, por exemplo, eu tenho um contrato qualquer, eu consigo extrair dele, independente da forma que ele foi escrito, qual é o objeto, quais são as partes envolvidas, né? Quais são os preços, condições de pagamento, cláusulas de rescisão, confidencialidade, né? E as situações de resolução de disputa. Outro ponto importante também é ele conseguir interrelacionar documentos, né? Então, como é o exemplo que eu já dei, eu tenho um contrato, eu quero entender quais são os documentos relacionados, ou pode ser uma planilha de medição, pode ser um aditivo, né? Pode ser uma rescisão. Então, dado aquele documento, quais são os outros documentos que se relacionam com ele? Isso tudo de forma automática. E a geração de alertas, né? Uma vez que você tem a tua base de contrato, ele pode te alertar que o contrato está encerrando, que ele tem que ser renovado, ou que ele precisa de uma atividade a ser executada no meio do contrato, que é uma medição, né, um gateway e assim por diante. Outra área que é bastante difundida, e aqui no Brasil você vê bastante ferramentas, é a parte que eu classifico aqui como legal research. Seria basicamente o equivalente ao e-discovery, mas olhando para a parte externa, né? Então, nesse caso, eu estou fazendo um crawling de informações que estão públicas, né? Pode ser regulações, diários oficiais, certidões, perfeito? Balanços, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, jurisprudências e assim por diante. E com o NLP, você consegue fazer a identificação de contexto e semântica, né? Então, só o crawling em si, né, só a extração dessas informações públicas para gerar um banco de dados em Big Data não é inteligência artificial, obviamente. Mas quando você usa NLP para fazer associações, para conectar esses documentos, né, e para fazer a pesquisa, aí sim você está usando inteligência artificial. E aí, em Legal Research, você tem due diligence, né, verificar se aquele fornecedor está apto para assinar um contrato com você, checagem de background, né, você vai contratar alguém ou contratar uma empresa, você verificar se efetivamente tem algum problema ali, situações de conflito de interesse, né, porque aquela empresa tem um relacionamento, tem um sócio que gera um potencial conflito de interesse, né, situações de fraude, né, que a pessoa se identifica na hora de fazer uma compra, alguma coisa da sua empresa, e você precisa checar se aquilo efetivamente faz sentido, se aquelas informações são fidedignas, ou mesmo checar se efetivamente aquela empresa tem lastro financeiro, tem patrimônio para você dar um crédito e assim por diante. Uma outra área que a gente também vê no uso de inteligência artificial para compliance é a parte de automação de expertise. E aí, basicamente, eu posso dar entrada com documentos ou com árvores de decisão, e a partir do treinamento, você consegue que a ferramenta
consiga automaticamente gerar avaliações de risco. Então, você pode, por exemplo, ter uma série de contratos e aí você pré-classifica aqueles contratos, né? Olha, esse aqui tem esse risco, esse tem esse nível de risco, e aí quando você roda você vai treinando a ferramenta, ele consegue sugerir os níveis de riscos para os próximos contratos que você tem. Você tem também tem outras áreas bastante interessantes, por exemplo, a parte de repatriação, né? No caso, você contratando mão de obra estrangeira, você fazer toda uma análise dos pontos que você precisa verificar para você poder trazer aquela mão de obra para dentro da tua empresa, ou até mesmo acordo de inquilinos. Então, a ideia é você automatizar e mimetizar a experiência humana nesses processos bem específicos, né? Outra área que a gente vê bastante ferramenta é na parte de vigilância e controle. Então, aqui, a gente, por exemplo, a gente captura todos os tipos de comunicação que o seu colaborador faz, né? Então, se ele está falando numa central telefônica por voz, eu vou capturar aquela voz e transformar em texto, né? Se ele está trocando informações por e-mail ou aplicativo de mensagens, eu vou capturar aquela informação, né? Se ele faz transações, né, de compra e venda e tal, eu vou capturar aquelas transações para verificar o padrão, né? E uma vez que eu tenho essa captura de informações, eu consigo gerar uma espécie de grafo que eu consigo identificar as conexões, né? Com quem um determinado funcionário mais se relaciona, né? Qual é o nível, qual é o fluxo de informação que acontece entre aqueles colaboradores. E com isso eu consigo estabelecer um profiling comportamental. E uma vez que eu tenho esse profiling bem definido, eu consigo entender se alguma atividade que ele executa foge ao padrão habitual, né, de acordo com o nível de risco que você estabelece para aquele departamento ou para aquela área. Você vê isso sendo bastante usado em mesas de operação, né, para evitar inside trade, né, ou mesmo situações que você tem uma contratada de helpdesk, de vendas, de cobrança, que efetivamente ela pode ter um conluio, né, por exemplo, com um determinado, uma atendente ter um conluio com um determinado devedor, perfeito, ou dar um nível de desconto para um cliente que não é factível, perfeito. Então, você pode detectar essas anomalias para ver futuras investigações. Uma outra área que a gente também tem bastante uso de inteligência artificial é na parte de assistentes virtuais. E aí, se você olhar para... os assistentes virtuais são basicamente... acabaram de nascer, né? Parece que você tem o Siri no teu iPhone, parece que tem há muito tempo, mas efetivamente a gente está falando de um avanço de 2015 para cá, né? E basicamente a gente tem os melhores bots que funcionam hoje são bots especializados, né? Então, quando você tem um bot que está especializado num determinado assunto, a gente consegue ter muita economia de tempo e consegue reproduzir aquele conhecimento de forma massiva, de forma automática, né? Então, falando um pouquinho aqui, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, a gente tem também um chatbot que retira dúvida de compliance, né? E referencia documentos políticos, né? Tenta achar outras alternativas de pergunta, encaminha se essa dúvida não puder ser respondida e gera indicadores. Só para vocês terem ideia aqui como é que funcionaria esse tipo de coisa. Então, por exemplo, aqui estou numa intranet e estou com uma dúvida aqui de compliance, né? Cliquei no chatbot e quero perguntar, olha, tem um código de ética na empresa? Onde está esse código de ética?
e o chatbot já me responde apontando para aquele documento, né? Ao clicar no documento, ele já abre o documento. E se o chatbot efetivamente não responder corretamente, eu consigo dizer, olha, isso aqui não serviu para mim, então eu vou tentar uma outra alternativa, e se nada funcionar, eu consigo encaminhar aquela dúvida para uma área, que vai efetivamente responder. E se, é claro, ao receber aquela pergunta, entender que aquilo ali é factível de ser respondido automaticamente pelo chatbot, você pode realimentar a base de conhecimento e ele passa a responder aquela pergunta automaticamente. E aí eu fico pensando onde dá para chegar, né? Eu vou compartilhar um vídeo com vocês aqui, bastante interessante, do Google, para que vocês percebam os avanços da inteligência artificial para os chatbots, né? Para os assistentes virtuais, né? Deixa eu passar aqui. Então, essa aqui é uma conversa entre um assistente de inteligência artificial e um salão de barbeiro. A gente estava falando aqui, né, que você é o barbeiro, então como é que seria um assistente tentando te ajudar a marcar? How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. O lado esquerdo é inteligência artificial. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Então, deixa eu voltar a compartilhar aqui a minha tela. Pararapapá. Beleza. Então, você percebe o seguinte, que o assistente do Google, ele tinha acesso à agenda de quem queria marcar o salão, né? Ele tinha entendimento quais eram os possíveis serviços que o salão oferecia, e ele conseguiu negociar com a atendente, né? E conseguiu marcar um horário para a pessoa para cortar um cabelo, né? Então, a impressão que a gente tem é que a pessoa do outro lado não conseguiu nem identificar que aquilo era um assistente virtual, né? Uma coisa que poderia aí fazer o nosso fundador aí, nosso criador da inteligência artificial, se remexer no túmulo aí na máquina de Turing, né? Acho que é um exemplo clássico que a máquina de Turing aplicada nesse cenário, né? E aí, com isso, eu queria dar para vocês uma ideia de como está, o que a gente está fazendo de inteligência artificial, né? Quem participou dos outros Compliance Talks, a gente teve um projeto que foi habilitado pela FAPERJ, né, que é uma empresa de fomento do Rio, que a gente colocou 2 pesquisadores, um de doutorado e um em mestrado em inteligência artificial, e a gente está no meio do caminho do projeto, né? Com a Covid, a gente teve um pouco de dificuldade, mas a gente já conseguiu ter alguns avanços, né?
E a ideia que a gente teve foi o seguinte: olha, as empresas que quiserem participar, a gente vai construir ferramentas juntas, né? E a gente agora tem uma primeira ferramenta que eu quero compartilhar para vocês, com vocês. Então, eu tenho certeza que vocês devem ter necessidades no dia a dia aí de anonimização, né? Então, por exemplo, se eu tenho um texto e tal, e eu quero retirar desse texto algumas informações que são sensíveis, né? Mas eu não quero também perder esse dicionário. Eu quero ter uma tabela de decodificação para poder depois recodificar. Então, a gente construiu uma ferramenta chamada SafeTest, né, que a gente vai abrir gratuitamente para toda a comunidade de compliance. O único requisito que a gente pede é que você faça um login pelo Office 365. Por enquanto, a gente está fazendo só pelo Office 365, né? E aí a gente consegue identificar, dentro do texto que você envia, quem são as pessoas, as organizações, preços, números, perfeito? E a gente não armazena os dados sensíveis, né? Então, você pode usar à vontade, a gente não vai armazenar os dados sensíveis. Eu quero mostrar para vocês essa ferramenta funcionando. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, essa aqui, o link, eu vou passar o link para vocês vão ter acesso a essa página, e aí quando eu entro na página, aqui no acessar anonimizador, é claro que eu tenho que concordar com os termos de uso, né? Você fica à vontade para olhar, não tem nada demais. E a ideia aqui é que eu consiga pegar um texto, perfeito. Por exemplo, deixa eu pegar um texto que eu já tenho aqui, vou copiar aqui e colar. Isso aqui é um texto que mesmo mimetiza uma denúncia, né? Perfeito? Então, o Fabrício teve um assédio aqui, perfeito? Eu quero eu quero trabalhar esse conteúdo de texto, mas sem expor o Fabrício, ou o Paulo, ou outras pessoas que estão aqui. Então, eu posso chegar aqui, anonimizar esse conteúdo. Opa! Só porque eu... Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo. Ih, gente, eu vou ficar devendo para vocês. Vou pedir aqui para minha área técnica verificar o que está fazendo, o que está acontecendo. Mas eu vou dar o acesso a essa ferramenta para vocês. Espera aí. Ô Marcelo, põe um número aí, um dado, uma coisa. Então, eu acho que eu... Pois é. Eu acho que tiraram do ar aqui o algoritmo para fazer a manutenção. Vou pedir para minha área dar uma olhada. Mas a ideia aqui que a gente vai fazer é o seguinte, ele vai substituir isso aqui por um número, isso aqui por um outro número, perfeito? Esse aqui que é o Fabrício aqui é o mesmo número. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês agora. Bem, de qualquer forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar, a gente vai corrigir esse problema aqui hoje, e eu vou compartilhar com vocês o link para acessar a ferramenta. Vou dar um pop-upzinho aqui para vocês poderem entrarem, tá ok? Então, é uma ferramenta de acesso gratuito, né? Não consegui hoje mostrar para vocês funcionando, né? Em TI também acontece isso. Mas vocês acessem, a gente vai corrigir isso hoje ainda, e amanhã a gente consegue colocar funcionando para vocês. Voltando aqui para a minha apresentação.
Uma outra coisa que a gente quer fazer é a gente, uma vez que chega uma denúncia, a gente conseguir, em tempo real, fazer inferência sobre ela. Então, eu quero verificar se aquela informação é factível de ser investigada, por exemplo. Eu quero inferir sobre a gravidade. Eu quero inferir se a informação está chegando completa para mim, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui até onde a gente avançou nisso. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Ô Marcelo, só para fazer um parênteses aqui, quem já acessou o pop-up da ferramenta, eu mesma acabei de acessar, para mim funcionou bem, eu coloquei o nome de um profissional e mais alguns outros dados, aí ele já rodou aqui. Legal. Então, pelo menos eu tenho uma pessoa atestando a credibilidade aqui, né, Gladys? Não, eu já testei. Eu consigo mandar, não sei se dá para mandar uma foto, alguma coisa assim. Não, eu acho que cada um faz a experiência, é claro, tipo assim, eu tô aqui em tempo real, pode acontecer algum problema, normal. Claro. Mas as pessoas, fiquem à vontade para entrar lá, a ferramenta é experimental, a gente está começando a melhorar ela, então esses erros são factíveis de acontecer. Um outro ponto que eu queria mostrar para vocês aqui, Gladys, é o seguinte: digamos que você tem um canal de denúncia, né? Nesse caso aqui, esse aqui é o nosso canal de denúncia, né? Então, eu vou aqui registrar uma denúncia anônima, por exemplo. E eu disse que essa denúncia é de corrupção. Aí eu vou lá, vou preenchendo todos os campos, né, da minha denúncia, e aí vai chegar o momento que eu quero falar um pouquinho o que aconteceu, né? E aí eu chego, deixa eu pegar aqui, vou pegar um texto prontinho aqui, só para vocês terem ideia. Ele chega aqui na ferramenta e digita isso aqui. Meu chefe, bababá, que liberação, que é corrupção. Olha que interessante. Com inteligência artificial, eu consigo detectar que esse conteúdo efetivamente é um conteúdo de denúncia de corrupção. Agora, digamos que eu chegasse e colocasse uma outra coisa, do tipo... Meu chefe é chato. Ou isso aqui, por exemplo. Que uma pessoa reclamando, né, que o seu Ideraldo nunca gostou de mim, etc e tal. A ferramenta já conseguiu identificar que efetivamente isso aqui é uma situação de assédio moral, entendeu? Então, a gente consegue, em tempo real, avaliar o conteúdo que está entrando no nosso canal de denúncia, dar esse feedback perfeito para o denunciante, e aí eu consigo estabelecer, melhorar o meu feedback, aprimorar o meu feedback do tipo, olha, você informou um fato, por favor, diga onde aconteceu, diga quando aconteceu, por favor, mencione o nome das pessoas envolvidas, perfeito? Eu consigo dar uma série de feedbacks para quem está descrevendo a denúncia, para que efetivamente ela melhore a qualidade do que ela está me entregando, né? E aí eu consigo, também, por inteligência artificial, priorizar efetivamente o que é mais urgente de eu analisar, né? Então, se eu tenho uma fila de denúncias para analisar, eu vou analisar efetivamente o que é mais factível de ser investigado, né? O que oferece mais gravidade e assim por diante. Então, esse é um outro exemplo que a gente está trabalhando de como a gente consegue aplicar a inteligência artificial num canal de denúncia.
só um parêntese também, é interessante, porque você cria realmente uma priorização do que vai ser tratado rapidamente pelo comitê, ou até mesmo pelo compliance officer, e não necessariamente o que não é tão importante, mas o que precisa ser sanado agora, né? O que precisa ser estancado. E nesse caso, se é uma denúncia de assédio, ou se uma denúncia de assédio sexual, ou até assédio moral, dependendo da criticidade da denúncia, você precisa tomar ações rápidas. Sem dúvida. A inteligência artificial está aliada à integridade, e esse é o nosso motivo desse Compliance Talk, justamente para corroborar e ajudar, auxiliar aqueles que trabalham com compliance, aqueles que trabalham com canal de denúncia, a terem prioridades dentro do processo. Exatamente. Isso aí, isso aí. Então, hoje a gente está no meio do projeto, então a gente já conseguiu fazer a entrega da ferramenta de anonimização. Essa ferramenta, ela está gratuita para todo mundo, é só entrar lá e usar à vontade, né? A gente ainda está analisando quais são os usos dela. Um uso que a gente já percebeu que é bastante interessante, Gladys, é você conectar a ferramenta de anonimização ao acesso às denúncias, perfeito? Então, por exemplo, eu tenho lá as minhas denúncias coletadas, mas eu quero que um determinado perfil, por exemplo, não consiga acessar a parte sensível da denúncia, né? Ou, por exemplo, na hora que eu exportar os dados da minha gestão de denúncias, eu quero que os dados sejam exportados sem os dados sensíveis, né? Então, isso... Desculpa. Oi? Não, eu queria fazer um comentário que me veio agora, que eu não posso deixar de falar. Normalmente, canais de denúncia tem o quê? Árvore de processos. Uhum. Para onde vai cada denúncia. Então, por exemplo, se vem uma denúncia do comitê de ética ou de alguém do comitê de ética, esse alguém do comitê de ética não recebe, porque vai ter o nome dele, vai ter as informações. Com a anonimização, potencialmente, potencialmente, tá? E cada um vai avaliar o seu processo. Mas potencialmente poderia ser direcionado para todo mundo, desde que seja anonimizado. Sem dúvida. Aí teria a oportunidade de todo mundo tratar a denúncia, e até mesmo aquele que foi denunciado, né? Aí, não sei se eu estou falando uma besteira muito grande, mas ter a oportunidade de ver que foi feita uma denúncia contra ele e que ele vai ser investigado. E outra coisa também é que você, por exemplo, você pode ter uma denúncia muito recorrente, né? Que é, de repente, uma característica, por exemplo, você pode ter um setor na tua empresa, na área comercial, que é muito, muito tóxico, que as pessoas se tratam muito mal e tal, por exemplo. E aí você pode anonimizar todas essas denúncias que estão acontecendo e você ter argumentos dizendo, olha, isso aqui é uma situação recorrente nessa área, perfeito? Não é individual. E sem efetivamente abrir aquela informação de quem é aquela pessoa, por exemplo, né? Então, fora o fato da LGPD também, a gente pode integrar essa ferramenta de anonimização aos seus dados e a gente pode fazer uma requisição anonimizada. Então, e aí eu vou contar muito com a comunidade de compliance para a gente pensar nos horizontes que a gente pode caminhar no uso dessa ferramenta, né? Ela está disponível, gratuita, e adoraria ter o feedback de vocês aí. Na verdade, a gente não quer parar por aí. A gente quer chegar no final do projeto. O meu sonho é ter um assistente do Google que consiga conversar com uma pessoa e coletar uma denúncia, perfeito? Da mesma forma que o assistente do Google lá marcou um corte de cabelo, por que ele não poderia, então, coletar uma denúncia por telefone totalmente automatizado? Eu acho que é perfeitamente possível, é isso que a gente quer chegar no final do nosso projeto, né? Inclusive, interagindo com o denunciante e pedindo as informações que estão faltando. Claro que eu não estou aqui para dizer que, não, a interação com o humano, uma denúncia, não importa. Não é esse o ponto. O ponto é que
uma central de denúncias, ela tem um custo, né? E muitas empresas talvez não tenham budget, não tenham orçamento para ter uma central de recebimento de denúncias humana, né? Então, isso seria uma solução para captura de denúncias por áudio, por telefone, que seria mais acessível para outras empresas aqui no Brasil. Então, o projeto está aberto. Se alguém tiver interesse de participar, a gente continua aceitando empresas para participar do projeto. Vocês ficam à vontade. A gente tá trabalhando nas ferramentas, né? E a gente encerra por hoje. Mas eu gostaria muito de continuar a conversa com vocês da nossa ferramenta de ideação. Entra lá na ferramenta de ideação, joga um problema que você tem, como é que eu resolvo esse problema, e vamos usar a força da nossa comunidade de compliance para entregar ideias e ajudar a gente a resolver esses problemas. E hoje eu prometo que eu vou tentar responder as perguntas aqui, Gladys. Vou ver aqui, Karen, você me ajuda aqui. Deixa eu olhar a janelinha aqui. Excelente ponto, Gladys. Em geral, um reporte inicial não abre informação denunciante, exatamente, para termos a solução do problema. Obviamente, isso não ocorre em todos os casos. Perfeito, essa é a ideia mesmo. Manuel, muito obrigado pelo feedback. Qual é o link da ferramenta de ideação? Vou jogar para vocês aqui de novo. Fiquem atentos, porque aparece um pop-up na tela de vocês. Aí, ó. Agora, se você tiver com a tela cheia, ele vai desaparecer. Então, se você não tire da tela cheia que você vai ver o pop-up. Exatamente. Qual é o link da... Ana, não consegui inserir a minha sugestão no dia note. Legal, então troca uma ideia aqui com a Karen para a gente te ajudar. Talvez você tenha que fazer o cadastro por e-mail também, né? Sem dúvida. Você tem que ter um cadastro, você tem que ter um acesso, cadastrar o seu e-mail, que nem aconteceu agora para mim. Na verdade, você vai conseguir navegar, mas chega no momento que você interagir, você tem que se cadastrar, né? Exatamente. Senão a ferramenta não consegue te identificar e depois dizer quem contribuiu, etc. Eu, inclusive, acabei de contribuir com uma ideia de uma pessoa que perguntou como é que a inteligência artificial vai impactar os negócios de maneira geral. Então, e aí ela perguntou qual que é o perfil do profissional do IA, né? Uhum. E aí eu comentei que você tem que efetivamente criar e abrir o leque aí para fazer, estudar, enfim, mas conhecer ferramentas novas, como o Python e etc. Eu acho o seguinte, Gladys, o profissional de compliance, eu acho que talvez ele não precise mergulhar nesse ponto, tá entendendo? Por exemplo, eu acho que é tanto assunto que ele precisa se especializar e ter um skill de programação, eu não sei se é o caminho, mas ele precisa saber interagir com esse programador, com esse cara que desenvolve algoritmos, perfeito? Por isso, ele tem que saber que tipo de algoritmo ele está lidando, quais são as limitações, se aquilo pode gerar uma tendência, perfeito? Então, e para isso ele tem que falar a linguagem de inteligência artificial, né? Saber os conceitos, saber as limitações, perfeito? Então, eu acho que é importante esse conhecimento para a interação com quem efetivamente está desenvolvendo os algoritmos. Isso é muito importante. Exatamente. Não para que você programe, né? Até porque existem pessoas como a própria empresas, a própria Click Compliance, que faz isso por nós. Senão elas não existiriam, né? O que eu estou dizendo é conhecer a ferramenta justamente para que não se coma a bola, né? Literalmente, tipo assim, a gente pede uma coisa e o programador vai lá e entrega totalmente diferente. Exato. Então, falar a mesma língua, né? Ao passo de
conhecer não significa ter profundidade. Exato. Até para você saber, pedir, né, Gladys? Para você saber pedir, você tem que saber as limitações. Você tem que saber até onde vai, né? Exatamente. Essa é a ideia. É esse tipo de provocação que a gente tem que trazer aqui para os nossos profissionais de compliance. Uhum. De novo, né? Você não precisa ter conhecimento de Python, programação, linguagem C, nem sei se existe mais linguagem C, mas é realmente você ter um mínimo de conhecimento para falar exatamente, olha, eu preciso disso para que meu processo funcione. Você sabe que só porque agora você falou que está funcionando, o meu também está funcionando, eu vou mostrar aqui para não passar por mentiroso, tá entendendo? Deixa eu ver aqui, vou entrar aqui, peraí. Vou parar de compartilhar e vou compartilhar o anonimizador para vocês. Peraí. Ó, vou começar do zero aqui de novo, ó. Vou pegar aqui um texto qualquer. Estão perguntando, Marcelo, se esse anonimizador poderia funcionar com o filtro de uma consulting. Eu não sei exatamente o que é consulting. Me ajuda aí. O que é uma consulting? Eu não sei. Esse aqui não tá bom, não, né? Porque aqui não tem um texto para anonimizar. Vou pegar um outro aqui. Esse aqui tá mais legal. Aqui. Tal do Fabrício aqui. Vamos ver aqui. Fabrício, sai daqui, Fabrício. Pronto. Agora funcionou, né? Fala sério. Então, ele conseguiu extrair a parte que é realmente mais sensível, né? E aí a gente está extraindo o que estamos extraindo organizações, né, empresas, nomes próprios, valores monetários, valores locais, perfeito? A gente consegue extrair todas essas informações. Deixa eu voltar aqui. Tem mais alguma pergunta aí? O Clodoaldo falou assim, entendo que seria bem interessante abordar detalhes dos itens mencionados pelo Marcelo. Hoje, envolvendo o Legal Research, que é o Due Diligence Background Check, conflito de interesse, fraude de cobrança, checagem de patrimônio. Eu estou evitando também de ficar indicando ferramenta, né? Não sei se vocês perceberam aqui o meu cuidado, perfeito? Então, tipo assim, você tem vários players aqui no Brasil, principalmente dessa parte de legal research, né? E eu estou assim com um pouco de dedos para não ficar indicando efetivamente alguma ferramenta ou outra, mas te dá o espaço de, olha, o que eu tenho esse problema, então eu preciso de uma ferramenta que vá nesse nível de solução, né? Esse que é o meu cuidado aqui para não ficar indicando alguma ferramenta, porque eu não quero ficar também né, me comprometendo aqui. Isso aqui é um webinar totalmente gratuito, sem patrocínio nenhum. O Marcelo, o Bruno está perguntando se já existe alguma iniciativa disponibilizada que disponibilizar o bot no WhatsApp. A gente hoje o bot que a gente tem, ele funciona como um bot pro colaborador tirar dúvidas de compliance, né? Então nesse cenário, a gente entende que o WhatsApp não faz sentido, mas quando a gente caminhar para um canal de denúncia como um bot, faz totalmente sentido. Então, por exemplo, eu teria o WhatsApp como um dos canais, né? Um canal de texto, WhatsApp, o Facebook Message, outro canal, o telefone como um canal de voz e assim por diante. Oi, Marcelo. Entendi. Oi. Oi.
Eu só queria te lembrar que eu não sabia se você ia ver que tem bastante pergunta aqui, se vocês puderem subir um pouco mais. Ai, meu Tem uma Deus. pergunta em cima, só fazer aquela passada pelo chat da onde você ouviu por último, porque tem uns Vamos lá. comentários. Inclusive tem alguém aqui que acha que te conhece. Ah, é mesmo? Então Sim. vamos lá. Escuto agora, blá, blá. Deixa eu ver. Pessoal, sugiro o tema. Oi, pessoal. Dificuldade. Karen, me ajuda aí, lê uma pergunta que foi Eu enviada. tô vendo aqui, eu também tô vendo aqui. Opa, vamos ver então. Aqui em cima, eu não lembro onde vocês pararam. Teve aqui um comentário da Jane, eu acho que a Gladys já viu aqui. Sim, já. Então, depois teve a Laiane aqui que falou que seria interessante a ferramenta do bot para a central de denúncia. E isso a gente está trabalhando para isso. Isso. Aí, a partir daí, vocês acharam? Se vocês puderem dar uma passada a partir dali. A Laiane falou assim, achei muito interessante a ferramenta do bot para a central de denúncia, por ser uma resolução de custo baixo, porque quando falamos em compliance, sempre batemos nessa tecla de alto custo, isso é verdade. Sim. E exatamente a ideia do Click Compliance com as ferramentas é você ter uma ferramenta recorrente, que você vai ter sempre uma atualização, né, Marcelo? Isso. E ter um valor até que é acessível, né? É o valor justo, gente, não é uma coisa... Vamos dizer que vai ser muito mais barato do que uma central de helpdesk com gente 24 horas atendendo telefone. Exatamente. Eu não sou filho do Marcelo e da Sônia que moraram em Campinas, tá, Sérgio? Só para pontuar. Tem mais alguma pergunta? Eu tô vendo aqui. Franklin, tudo bom, Franklin? Bom te ver aqui, cara. A Jane também fala o seguinte, o grande problema é a interpretação do programador em relação às demandas do usuário. Então, essas transferências de conhecimento têm que ser balanceadas, porque a especificação do programador devem ser minimamente de conhecimento holístico nos assuntos. Com certeza. Mas será que a gente... Vou fazer uma provocação aqui. Hoje em dia, um bom programador é uma das mão de obras mais escassas no mundo. Será que se a gente vai conseguir um programador que, além de ser bom em programar, ele tem essa visão holística do negócio? Eu tenho minhas dúvidas, hein, Gladys? Eu acho que a gente, como gestores de negócio, e no mundo cada vez mais digital, a gente tem obrigação de se aproximar da tecnologia, perfeito? Né? A gente, mais do que esperar que o programador entenda o nosso negócio, é bem razoável que a gente consiga entender as limitações, o que ele consegue fazer, e a gente conseguir se expressar melhor quando a gente define os nossos requisitos. Eu vou fazer uma visão um pouco discordando aqui do nosso amigo. É uma visão, na verdade, pragmática, né? Daquele que trabalha com tecnologia, mas tem razão também. Mas isso também faz parte da própria pessoa que programa, né? De ter essa visão holística. Tem uma pergunta aqui que eu acho que talvez seja interessante você responder. Tá. Se uma consulta em banco de dados de documentos, o anonimizador poderia tratar os documentos antes de apresentar para esconder os nomes? Isso quem perguntou foi o Seastman. Poderia, sim. Poderia. Eu acho que se você tem esse cenário, Seastman, conversa com a gente. Vamos tentar aqui fazer uma POC aqui para ver como funcionaria. Isso é totalmente factível, né? Ainda o Seshman. Poderia integrar o anonimizador com uma ferramenta de pesquisa em documentos para apresentar documentos do assunto que interessa sem expor as pessoas que aparecem nos documentos?
Sim, a questão da integração é sempre. A gente tem que sempre observar o que a ferramenta do outro lado oferece de integração, né? Então, por exemplo, o anonimizador eu consigo disponibilizar o que a gente chama de APIs, perfeito, para falar com essas outras ferramentas. O ponto é, essa ferramenta de pesquisa consegue chamar uma API? Perfeito? Então, a gente tem que fazer uma análise mais profunda no teu ambiente, o que você usa de ferramenta para efetivamente a gente avaliar se é possível integrar. Legal. Porque a integração também depende do sistema do outro lado, né? Dos dois lados, né? Integração é uma via de mão dupla, os dois lados têm que se falar. Depende de um e do outro. Exatamente. E aí vai ficar difícil, né? Isso aí. Eu me lembro muito de ferramentas como, por exemplo, o próprio SAP, que, assim, tem uma abrangência interessante, né? Uhum. Eu não sou expert em SAP, longe de mim, gente. Mas eu lembro que alguns projetos que eu já fiz, nós tínhamos que agregar vários sistemas dentro desse SAP, desse software, desse RP, e era uma loucura, né? E agora que ele está bem mais flexível agora. Isso é interessante. O Robson falou aqui uma coisa interessante, é isso aí. Esse é o papel do analista de sistema e processo, é fazer essa interface. Perfeito. Né? O desafio hoje em dia é que, mesmo com essas interfaces, né, se produz muito sistema que não é o que o usuário quer no final, etc. E tal. Então, eu acho que eu tenho essa visão, que o gestor de negócio tem que ser um pouquinho poliglota em tecnologia, entendeu? Como a gente não falou, Karen, a Gladys falou, não é para programar perfeito, mas ele tem que saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer, as limitações, o que ele deseja, tá entendendo? Enxergar uma interface. Eu acho que... Tem uma última pergunta, Marcelo. Uma última pergunta. Vamos lá. A Ana Terra. Para anonimizar os tais dados nos documentos para a sua apresentação em tela ou impressão, sem expor as pessoas que aparecem nos documentos, penso na possibilidade do dono do documento salvar, marcar, /desmarcar a palavra que devem ser anonimizadas. Não seria uma opção? Seria, achei uma ótima ideia. Então, a gente perfeito, vai... Mais uma ideia aí para o Ideia da Noite. Se puder colocar lá no Ideia, Ana, eu adoraria, entendeu? Mas eu achei bem bacana você poder fazer uma avaliação ali e poder desmarcar alguma palavra. Gostei. Vamos colocar e vou deixar, se a gente conseguir implementar isso aqui, eu vou deixar gratuito para todo mundo. Maravilha. Muito legal, gente. Acho que por hoje é só, né, pessoal? É isso aí. Então, gente, muito obrigado de novo pelo tempo de vocês. Poxa, foi um prazer estar aqui, mais outra hora enorme aqui, trazendo conhecimento. Eu queria muito que vocês interagissem lá na plataforma de ideias para trazer novas ideias para a gente abordar temas que fazem sentido, que são complexos, que vocês estão procurando soluções. Então, eu fico muito feliz aí com a interação de vocês. Gladys, minha companheira de sempre, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua presença aqui com a gente. Tamo junto. E a gente vai continuar aí tentando fomentar e ajudar a comunidade de compliance, né? Exatamente. Pessoal, tá, obrigada mais uma vez aí. A gente aguarda temas aí de vocês lá no Ideia Note para fazer um próximo talk. Beleza, gente. A gente vai mandar um e-mail com tudo aqui. Não se preocupa quem não conseguiu receber as coisas, ok? Grande abraço, gente.